Bom dia, agora são 7 horas da manhã, eu sou Luiz Costa Pinto e hoje vou ancorar o Desperta daqui de Brasília porque Fábio Panunzio, nosso âncora, está de folga por uma questão pessoal. No dia de hoje, amanhã ele volta para apresentar para vocês aqui o Desperta, que é o telejornal que tira você da cama todos os dias com o mais completo noticiário da internet brasileira. E hoje vamos falar... daqui a pouco eu vou chamar o Kleber para a gente cantar as pautas dele aqui. Vamos ter uma ampla discussão sobre vários temas. O Alex para a gente falar sobre futebol. Mas vamos falar hoje sobretudo sobre 3 temas fundamentais do dia. Primeiro, o Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar o banimento de uso de deepfake, ou seja, de mentiras na campanha eleitoral. A base desse julgamento é aquele avatar do Jair Bolsonaro com um discurso de proselitismo eleitoral e político pedindo voto para o Flávio Bolsonaro na convenção do PL. O Tribunal Superior Eleitoral se reúne hoje em sessão secreta, sigilosa, somente os 7 ministros, para firmar uma posição e o julgamento se encerra na semana que vem, provavelmente na terça-feira. Isso é o motivo de nossa enquete. Daqui a pouco a gente vai ler para vocês aqui a enquete que vai estar no ar para que você possa votar e se pronunciar sobre o tema. Também falaremos do banimento da plataforma Discord no Brasil, plataforma que foi utilizada por bandidos, assassinos, que levaram uma jovem, um adolescente de 13 anos do Mato Grosso do Sul ao suicídio há algumas semanas, induzindo esse suicídio por meio da plataforma que não puniu a comunicação online, da condução dessa adolescente até a morte. O Discord foi banido ontem do Brasil até que institua ferramentas de governança e de segurança para quem a usa. É um primeiro posicionamento mais duro do Estado brasileiro, não é uma questão de governo. O banimento foi imposto pela Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e é uma primeira imposição do Estado brasileiro aos crimes que são cometidos nas plataformas. E, por fim, vamos falar um pouco da ameaça que se impôs contra o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, que achou que os seus motoristas estavam sendo intimidados por policiais militares em São Paulo. São esses os temas de fundo para a gente discutir aqui nesse Desperta de hoje, mas vamos chamar aqui o Alex, e o Kleber, começando pelo Kleber Lourenço, para que ele cante as suas pautas para a gente discutir aqui logo mais. Kleber, bom dia. Bom dia, Lula. Bom dia também para a nossa audiência. Para hoje a gente está com uma pauta recheadíssima, né, Lula? Nós temos aquela história estranhíssima relatada pelo candidato Fernando Haddad, que foi perseguido e também ali intimidado pelas forças policiais comandadas por Tarcísio de Freitas, mas também vamos falar sobre o imbróglio envolvendo aquela mansão do advogado amigo de Flávio Bolsonaro e também o jogador Richarlison. O deputado Rogério Correia conseguiu ali acesso a documentos que eu também obtive acesso. Logo em seguida, nós vamos destrinchar essa história. Também vamos falar sobre a decisão de ontem de 4 ministros do STF que mandaram magistrados devolverem dinheiros provenientes de penduricalhos e ali de forma indevida também.
Também temos alertas dos servidores da ABIN sobre a escalada das tensões entre o Brasil e os Estados Unidos e a ameaça de interferência nas eleições. Além disso, o Exército, que estava trabalhando um sistema para aumentar o controle das munições no país, agora propõe reduzir o controle das munições no país. Afinal de contas, o que o Exército quer com isso? E, por fim, duas pautas bem importantes: os deputados elevam gastos com divulgação eleitoral antes da trava ali do período eleitoral. E, por fim, a comissão, uma comissão na Câmara dos Deputados autorizou um pedido do deputado e líder da bancada pedista Pedro Czai, que cobra esclarecimentos sobre quais estruturas do Estado, clubes militares que são entidades privadas estão utilizando. A gente falou um pouquinho sobre isso no início da semana e agora a gente vai trazer um desdobramento sobre isso. Então, temos bastante coisa para conversar hoje, Lula. Não, maravilha, temos sim, Kleber, e como vocês veem, telespectadores e ouvintes do Desperta, sem o Fábio Panunzi, o Kleber está nadando de braçada aqui, colocou um monte de temas, né, para que a gente venha abordar. Logo mais eu te chamo. Obrigado, Kleber. Valeu. Bom, vamos chamar agora o nosso Alex Amorim com um papo de boleiro para a gente falar de futebol e do empate com gosto de derrota do Palmeiras do Alex ontem. Alex, tudo bem? Bom dia. Ontem foi dia de Libertadores. Como é que foi a rodada? Isso mesmo, bom dia, Lula. Seja bem-vindo como âncora aqui do nosso Desperta ICL. E eu fico aqui meus pesares assim pro Panunzo, então vamos nessa. Então, ontem aconteceu os jogos de ida das oitavas de finais da Libertadores, porém, ontem eu estava em casa assistindo o jogo e aconteceu o inexplicável. Aos 91 minutos, Carlos Miguel, que estava pegando tudo, automaticamente deixou a bola passar e o Palmeiras neste ano já enfrentou o Cerro Porteño, essa foi a terceira vez e automaticamente não conseguiu vencer os nossos amigos paraguaios e agora teremos que decidir fora de casa a classificação, Lula. Isso, e não é fácil jogar com o Cerro Porteño lá no Defensores del Chaco, um estádio que é um caldeirão paraguaio. E a falha do Carlos Miguel ontem foi bizarra, né, no gol, no finalzinho do jogo, já no final dos acréscimos. Eu acho que faltava 40 segundos para o apito final quando ele levou o gol, né? Não, faltava, se eu não me engano, estava 91 minutos, tinha dado 7 minutos de acréscimos e faltava 6 minutos ainda, Lula. Bom, mas tivemos o empate de Cruzeiro e Flamengo também, num jogo que ficou devendo. Era um jogo que havia muita expectativa, o principal jogo da rodada, pela qualidade dos dois times, o jogo com o Arthur Jorge, que foi campeão com o Botafogo em 2024, né, enfrentando o Flamengo mais uma vez e o seu colega português que treina o Flamengo também, mas o jogo ficou devendo em qualidade, né? Terminou 1-1 e a definição dessa vaga entre Cruzeiro e Flamengo está completamente em aberto, porque pode dar qualquer coisa no Maracanã, inclusive disputa de pênaltis, os times estão parelhos, né? Hoje temos a sequência da rodada com Mirassol e LDU, né? Isso mesmo. E o jogo do Corinthians. Isso, Rosário Central e Corinthians. E só complementando ali a sua fala sobre o jogo entre Cruzeiro e Flamengo, Lula, foi um golaço ali do Arroio, o colombiano cortou e fez o gol, a bola foi na gaveta e o Paquetá conseguiu empatar. Os dois jogos de ontem estão em aberto, acho que pode acontecer pênaltis nos dois jogos, porque o Palmeiras vai enfrentar o Cerro Porteño jogando fora e tá jogando bem. Tem o Verratti que jogou também no Vasco, também tudo certinho. E ontem também o Cruzeiro e Flamengo vai ficar em aberto, e hoje teremos Mirassol, que está vindo em grande fase ali na Libertadores, e o Corinthians jogando fora de casa. Rosário Central, um adversário bem difícil, né, Lula? Rosário Central com Di Maria, um grande jogador argentino, que está começando a sua aposentadoria pelo Rosário Central, mas mudando a história do time, né? E o Corinthians sem o Memphis Depay, que ontem foi o desfecho de um enorme imbróglio comercial, imbróglio de contrato, que vai acabar nos tribunais esportivos,
porque ali tem erro dos dois lados, tanto do Corinthians quanto da assessoria financeira do Memphis Depay. Não é isso, Alex? Isso mesmo, tanto que ontem eu informei aqui no Desperta que a renovação, o DPI ia acionar na FIFA exigindo 77 milhões, porém os advogados e todo mundo ali da comissão que gera a carreira do DPI informou que como ele fez os exames médicos, fez todo o trâmite para a renovação, ele pode exigir um novo contrato que nisso ultrapassa 180 milhões, que irá pedir, ele falou que irá acionar a justiça, então é o início apenas de uma grande novela que teremos, e o DPI já desejou, assim, seguir no futebol brasileiro. Tem 4 times que estão de olho na situação do craque holandês, Lula. Será que ele vai pro Santa? Não, Depay é o que os empresários deles querem que o Corinthians faça. E eu espero que o Depay não vá para o Santa, porque ele vai quebrar o Santa Cruz. Isso mesmo. E só para finalizar, Lula, vamos falar só sobre a Sul-Americana, só para não deixar passar. Ontem teve Atlético Mineiro 1-0 contra o Bragantino. Hoje teremos Santos e Macará. Teremos Vasco e Olímpia e Cienciano e Botafogo para finalizar a Sul-Americana no dia de hoje. Então, finalizamos o quadro esportivo. Boa participação, bom programa, Lula. Obrigado, e à noite estarei vendo Cienciano e Botafogo sofrendo em solidariedade a meu filho caçula, que é botafoguense doente. Boa Obrigado. Sorte. Tchau, tchau. Abraço, tchau. Bom, sigamos aqui. Vamos agora dar uma passagem pelo mapa do tempo. Alex, eu quero que você coloque, e depois a gente vai passar pelos destaques do site, né, do ICL Notícias, que tem um furo do Igor Melo, né, nosso repórter no Rio de Janeiro, do Núcleo de Reportagens Investigativas, mas vamos falar aqui antes do tempo, como está o tempo região por região. Vamos lá, haverá, né, temporais atingindo o sul nessa quinta-feira e muito calor, né, aqui no centro-oeste e no sudeste. Vamos lá ver a região sul. Na região sul, nós temos, então, em Porto Alegre, máximas de 16, mínima de 13, muito frio e tempestades programadas para a região, com ventos muito fortes e um clima de alerta, né, no Rio Grande do Sul. Em Florianópolis também, máxima de 19, mínima de 16, tempestades programadas para Santa Catarina, em toda a região do litoral catarinense. E no Paraná, máximas de 20, mínimas de 13 em Curitiba, e também temporais não tão fortes, ventos mais fracos que no Rio Grande do Sul, mas ainda exige atenção. Vamos caminhar aqui para o Sudeste. No Sudeste nós temos aí um tempo um pouco mais firme, calor. Em Vitória, 30 graus de máxima, 19 de mínima. Belo Horizonte, 31 de máxima, 14 de mínima. Rio de Janeiro também 31 e 18 de mínima. E São Paulo, 28 de máxima, 16 de mínima. Temperaturas mais amenas, mais uma amplitude térmica muito grande e sem registro de temporais, de chuvas, mas com alguma nebulosidade. Vamos passar para o Centro-Oeste, Alex. No Centro-Oeste nós temos aqui Cuiabá com máxima de 38, né, mínima de 20, Campo Grande 37, mínima de 20, Goiânia 36 e mínima de 17, e aqui em Brasília 29, mínima de 18, muito sol aqui em Brasília, possibilidade de alguma nebulosidade nos dois Mato Grossos, mas muito calor aqui na região, está muito seco, né? A seca vive o seu auge aqui na região centro-oeste. Vamos para o norte ver como é que está a situação climática no norte, né? Chuvas em Amazonas, né? No Amazonas e em Roraima, Boa Vista com máxima de 35, mínima de 25, Manaus 36 e mínima de 26, com chuva, bastante chuva,
Belém, 34 e mínima de 24, Macapá, 33 e mínima de 24 também, Palmas, Porto Velho e Rio Branco, né, com máximas de entre 35 e 37, e em Palmas a possibilidade de um friozinho, 19 graus, mas também muito seco lá na região. E vamos, enfim, à região Nordeste. Na região Nordeste nós temos aqui muito sol, tá? Chuva em Salvador, né, máxima de 28, coloca lá, por favor, o mapa, máxima de 28, mínima de 24, Aracaju, máxima de 27, mínima de 24, Maceió, um pouco de nebulosidade, máxima de 29, mínima de 22, Recife, nesse momento, alguma nebulosidade, possibilidade de um pouco de chuva, máxima de 28, mínima de 23, João Pessoa, quase igual, né, mínima pode chegar a 22. Em Natal, máxima de 29, mínima de 22. Fortaleza, máxima de 30, mínima de 25. Teresina, Grande Teresina, vamos já falar de Ciro Nogueira e a sua Teresina, com algumas propriedades meio irregulares lá no Piauí, máxima de 37, mínima de 22, e São Luís, enfim, máxima de 33 e mínima de 25. Esse é o tempo de hoje, muito sol para cima no Brasil e muita tempestade no Rio Grande do Sul, né? Alex, vamos começar aqui a mostrar o nosso site, né? Eu queria que você compartilhasse aí a tela, né, os destaques do site do ICL. Né? Congresso aprova projeto que reduz o preço para combustíveis. Texto vai à sanção. Isso foi resultado das conversas mantidas pelo presidente Lula com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Destravou desde ontem a pauta de votações do Congresso. O primeiro projeto que foi aprovado com e que foi a sanção presidencial, um projeto fundamental, tá, para o governo, que foi a aprovação do projeto de lei complementar que estabelece a redução de alíquotas de tributos federais sobre a importação, a produção e a comercialização de óleo diesel rodoviário, biodiesel, gasolina, etanol e querosene de aviação. Foram 318 votos favoráveis, 113 contrários e uma abstenção. O Senado aprovou o projeto por 61 votos favoráveis e somente 2 contrários, né? E o objetivo dessa medida era justamente reduzir o impacto, né, do aumento do preço do petróleo lá fora em razão da guerra no Oriente Médio, né, aqui dentro no Brasil. Agora, houve a colocação de alguns penduricalhos nesse projeto, penduricalhos que irão beneficiar setores como a produção de fertilizantes, né, setores como a exportação, né, de alguns produtos de natureza do setor de gás e óleo brasileiro, e essa colocação de penduricalhos vem sendo muito debatida e contestada, né, pelos economistas que são contrários ao governo brasileiro, à política do governo brasileiro, a política econômica, e dizem que isso é novamente populismo fiscal. O Brasil vem tentando produzir um superávit nas suas contas públicas, mais uma vez este ano, vem obtendo sucesso com isso. Há uma indicação de redução do impacto inflacionário nesses aumentos, como vimos anteontem, a inflação para o período, né, está bem abaixo da expectativa, e isso é favorável, claro, eleitoralmente, num ano de disputa presidencial. Mas aí os economistas da direita, os liberais, ficam sempre dizendo que isso é populismo fiscal em ano de eleição. Não é. Isso é a natural gestão, né,
olhando para a população brasileira, porque você precisava reduzir o valor, né, do litro do combustível na bomba para toda a população. E é óbvio que isso impacta, né, no preço dos alimentos em razão do transporte e da distribuição nacional. Vamos voltar lá para a nossa página. Acabou de mudar a manchete, inclusive, vindo para a questão do julgamento da deepfake. Da deepfake, não, vamos lá abrir aqui essa manchete, esse submanchete, que é um furo do Igor Belo, nosso repórter do Rio. Emenda de Ciro Nogueira beneficiou sócio de senador em negócios imobiliários, né? Ciro Nogueira usou dinheiro vivo para comprar terreno à beira-mar no Piauí com o empresário Carlos Santana. Carlos Santana, que era o dono do Tecnobank, banco que ele vendeu para uma empresa, uma empresa porto-riquenha, né? Aqui nos conta o Igor Melo. O senador piauiense Ciro Nogueira beneficiou um de seus sócios em negócios imobiliários ao incluir uma emenda em uma medida provisória que alterou trechos do Código de Trânsito Brasileiro nos últimos dias da presidência de Jair Bolsonaro. O que é isso? O Ciro Nogueira, como ministro da Casa Civil do Jair Bolsonaro, ele assinou a medida provisória que, em princípio, não tratava exatamente das questões que queriam ver aprovadas os executivos do Tecnobank, do amigo e sócio dele num terreno no Piauí, Carlos Santana, né, que era o controlador do Tecnobank. No primeiro dia da legislatura atual do Congresso, no dia 2 de fevereiro de 2023, o Ciro Nogueira já de volta ao Congresso Nacional, ele faz então uma emenda à medida provisória que ele mesmo tinha assinado como ministro da Casa Civil, e essa emenda beneficia diretamente o Tecnobank, como nós vamos ver aqui na sequência da leitura da matéria do Igor Melo. Igor Melo, que estará no N1 logo mais para falar sobre esse tema e vai destrinchar para vocês. Imperdível estar no N1 ouvindo o Igor Melo sobre essa apuração. Mas o Ciro Nogueira teve um sócio, né, na colocação desse jabuti, dessa MP, que beneficiou o Tecnobank, que foi o deputado Cezinha de Madureira, na Câmara dos Deputados, que apresentou uma emenda à mesma MP e com o mesmo texto. E só vamos seguir aqui na sequência para mostrar o que faz esse Tecnobank, porque ele tem a ver com todo mundo que compra um carro financiado no Brasil, porque é dinheiro do gravame, daquela alienação fiduciária que acaba indo para o caixa do Tecnobank e chega a esse sistema de distribuição de dinheiro com a política. Vamos lá, voltando aqui para a tela, por favor. Então, vamos lá. Documentos reunidos pelo Núcleo Investigativo do ICL Notícia mostram que a emenda criada pelo presidente nacional do PP acabou por favorecer a Tecnobank, que tinha à época como dono o empresário Carlos Santana. Os dois participaram de pelo menos 2 negócios imobiliários. A Tecnobank registra gravames junto aos Detrans de todo o Brasil, um setor que movimenta centenas de milhões de reais por ano. Os gravames são registros lançados em bancos de dados de autoridades de trânsito, indicando que um veículo não pode ser vendido, né? É a alienação fiduciária, como eu falei. Isso ocorre, em geral, quando o automóvel foi adquirido por meio de financiamento bancário ou leasing, entre outras condições menos comuns. A emenda de Ciro Nogueira, igual a do Cezinha de Madureira na Câmara, tornou função exclusiva de empresas registradoras como a Tecnobank a prerrogativa de fazer constar os gravames na documentação dos veículos. O senador se refere ao empresário como meu amigo, inclusive em eventos públicos. Por sua vez, Santana confirma a amizade
e diz ter realizado negócios com o político, mas nega que tenha influenciado a alteração da legislação, né? Então é isso, a reportagem está no nosso site. Pode tirar aqui, Alex, por favor. A reportagem do Igor Mello está no nosso site e ele vai estar no N1 para falar sobre essa emenda que beneficiou o Tecnobank. E um dado para vocês: sempre se soube aqui em Brasília que a atuação parlamentar do Ciro Nogueira está muito ligada em todos os momentos a esse setor de gravames de veículos, né? Mas vamos aqui, seguindo a nossa pauta, eu vou chamar o nosso Kleber Lourenço para que comecemos a falar sobre a punição, né, a deepfake no Tribunal Superior Eleitoral, que é um julgamento que está sendo feito hoje, né, que começa hoje no TSE, com uma sessão secreta, né, do tribunal, dos 7 ministros do tribunal, para que eles analisem o pedido do PT para punição ao PL pelo uso daquele avatar do Jair Bolsonaro na convenção do PL, avatar em que o Jair Bolsonaro dizia que ele era um robô, né, feito por IA, mas que estava ali para pedir votos para o Flávio Bolsonaro. O TSE se debruça hoje sobre os limites, né, de uso ou banimento total, né, da deepfake no tribunal, na eleição brasileira. Agora, com um dado, né, Kleber, o PT quer o banimento total e a punição do PL, com pagamento de multa, né, porque houve um uso indevido dessa ferramenta na eleição brasileira, já ali na convenção do PL. O que é que a gente pode esperar desse julgamento quando sabemos que o ministro Cássio Nunes, que é o presidente do TSE, tende a aliviar para o PL, porque, a princípio, ele está querendo dar passar a mão na cabeça do partido do Flávio Bolsonaro e permitir não banir a deepfake e usar o instrumento, criar a visão de que existe uma deepfake do bem, que ali ele não estava dizendo que era uma mentira, não estava caracterizado uma mentira, porque ele tinha se anunciado, o avatar tinha dito que era um produto de inteligência artificial. O que é que a gente pode esperar desse julgamento, Kleber? Olha, Lula, inclusive vale ressaltar que, independente da questão de falar sobre o uso de IA ou não nas eleições, a Justiça Eleitoral costuma ser uma verdadeira mãe com a extrema-direita, já que vamos lembrar, né, que nas últimas eleições, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, com as urnas ainda abertas, fez uma correlação de que o então candidato Guilherme Boulos teria relações com o crime organizado e, até o momento, isso passou sem qualquer punição. Já nesse caso específico da deepfake, o ministro Cássio Nunes Marques vem fazendo um discurso ali muito, até sendo bem franco, muito cínico, falando que o objetivo dele na presidência do TSE é não interferir muito no processo eleitoral, é ter um mínimo de intervenção. Ora, uma justiça que é feita justamente para acompanhar o processo eleitoral e julgar casos que sejam fora da curva é, no mínimo, um absurdo. E um flerte, inclusive, com a delinquência, que ele fala esse tipo de coisa e defende esse tipo de pensamento. Então, a tendência é, sim, que ele defenda uma tese mais branda e favorável ao PL, inclusive numa linha do, olha, como essa foi a primeira vez e estamos regulamentando, não vamos punir, mas que fique o aviso que para próximos momentos ou próximas infrações teria alguma punição que seria muito branda. Cássio Nunes Marques sabe, sim, muito bem o que a extrema-direita é capaz e ele vai tentar ao máximo nessas eleições evitar punições, qualquer tipo de punição, até mesmo as mais brandas e ineficazes, que são as multas dadas pelo TSE a candidatos que infringem a legislação eleitoral e que acontece com bastante frequência. Então, a tendência é que ele faça essa defesa, sim, de que esse julgamento foi apenas um tiro de aviso e que aí formar uma jurisprudência para que nas próximas vezes possam discutir, até mesmo de forma branda, punições mais efetivas. Perfeito. Esse julgamento, obviamente, ele vai ter poder regulador, né, para as eleições estaduais também, aonde graça nesse momento
graça com 2 S's nesse caso aqui, né, onde graça o uso, né, das mentiras, das deepfakes, né, há uma manipulação também de uma deepfake contra a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, nesse momento, que foi inclusive essa deepfake foi banida pelo Tribunal Regional Eleitoral anteontem, que criaram uma Raquel Lira que pede Pix, né, e começou a pingar Pix, né, na conta bancária dela. Era uma coisa maluca, era a produção da denúncia em si, né? Mas há manipulação desse jeito em todas as eleições em curso nos estados brasileiros, né? Então, esse julgamento começa hoje e termina semana que vem. Diga, Kleber. E vale lembrar, inclusive, que o Congresso Nacional não legislou sobre esse assunto, e, inclusive, esse julgamento vem de uma deficiência do Congresso Nacional, que não aprovou qualquer tipo de legislação que regule o uso de deepfake, seja para uso eleitoral, seja para uso cotidiano, comercial, vendas e afins. Não há regramento específico hoje para isso no Brasil, e por isso vivemos essa extrema anarquia, onde as big techs reinam com suas ferramentas e não há qualquer tipo de controle sobre isso, que é mais um absurdo proveniente do nosso Congresso Nacional. Exatamente. E aí, vamos falar um pouco, já que você trouxe aqui o tema Big Techs, banimento do Discord no Brasil, né? Ontem, a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, baniu a plataforma Discord no Brasil. Não sei, vamos ver, deixa eu olhar aqui no nosso... Se nós temos no nosso site para a gente partilhar a tela, não estou vendo essa reportagem aqui, que foi de ontem do nosso site, mas o Discord, ele permitiu que um grupo de bandidos, de assassinos, induzissem uma jovem chamada Lívia, né, do Mato Grosso do Sul, 13 anos, a que ela cometesse o suicídio durante um grupo de discussão que estava aberto online na plataforma. Ela não fez a intervenção durante esses debates. Palavras que induziam ao suicídio, que induziam ao cometimento de crime, foram escritas e pronunciadas nessa live do suicídio no Mato Grosso do Sul, e a plataforma não fez nenhuma intervenção quando há ferramentas que possibilitam essa intervenção imediata e que já estão em uso pela Meta, pela Alphabet, né, no Google, no YouTube, no próprio WhatsApp, né, você tem hoje ferramentas que conseguem deter esse cometimento de crimes, e o Discord não as usou. Ontem, a plataforma Discord disse que foi uma extrapolação de poder do Estado brasileiro ao bani-la, mas não foi. Foi o início de um regramento mais duro, né, e isso tem de ser feito. Eu conversei ontem à tarde com um pai, né, que é inclusive autor do livro Aconteceu com a Minha Filha, um grande sucesso editorial do ano passado no Brasil, é uma história real. O livro está assinado com uma autoria, com um pseudônimo de Paulo Sassá, não é esse o nome dele, ele é um amigo meu, né, do mercado publicitário, e a filha dele foi vítima pela plataforma Discord, inclusive, de um fenômeno semelhante que não chegou à morte, mas poderia ter chegado. Ela estava numa determinada madrugada, numa live com alguns amigos assassinos como esses, que estavam induzindo ela, que tinha 13 anos também na época, a fazer automutilações, né? Automutilações que iriam conduzir à morte, porque era cortar os pulsos, era se cortar, era cortar a coxa, era cortar, fazer pequenos cortes na face, até que ele descobriu, ele começou a ouvir alguns rumores, alguns grunhidos no quarto ao lado, e aí ele
teve noção do que estava acontecendo. E não houve nenhuma intervenção dessa mesma plataforma Discord nesse caso. Então, louvo o Estado brasileiro por esse banimento e haverá choro e ranger de dentes do lado das plataformas. Mas eu acho que estamos começando a fazer a coisa da maneira certa, não é isso, Kleber? Olha, Lula, na verdade, extrapolação de poder são das Big Techs, né, que colocam os termos de uso deles acima da Constituição Federal do Brasil e até mesmo acima do Código Penal. Não é a primeira vez que o Discord é alvo ali de reportagens e denúncias gravíssimas falando sobre a saúde e o bem-estar de jovens e adolescentes. Vale lembrar que no início do ano também várias matérias saíram na imprensa sobre diversos grupos, comunidades dentro da plataforma voltados para discurso de ódio e também fazendo a promoção da automutilação e do autoextermínio. Então, já é reincidente, é um problema muito antigo na plataforma que vem sendo constantemente reportado, não só pela imprensa, mas também pelas autoridades, e teve ali o limite. E assim, ainda as autoridades brasileiras foram bem brandas com o Discord e cuidadosas, já que o banimento diz respeito à funcionalidade de lives, transmissões ao vivo. Ou seja, se você quiser entrar na plataforma, fazer uma conta, trocar palavras nos chats ali do Discord, ainda é possível, só não é possível fazer as transmissões ao vivo. Os chats de voz e texto continuam operacionais, então, ainda assim, as autoridades brasileiras tiveram toda uma cautela e um cuidado em relação a esse caso, apesar de o Discord ser uma plataforma extremamente problemática e contumaz nessas questões. E vale lembrar também, esse é outro ponto que o Congresso Nacional não legislou, continua ali se omitindo em relação a isso. O ECA Digital veio a muito custo e a duras penas, inclusive sob protesto da extrema-direita, que era contra isso, mas um regulamento mais abrangente e firme contra as Big Techs ainda não está em vigor por conta dos nossos parlamentares que não colocam isso em discussão e principalmente por conta da extrema-direita, que acha que liberdade de expressão é liberdade para se cometer crimes, promover discurso de ódios e atacar e colocar em risco a saúde e a segurança de mulheres e crianças do país todo. Então é um absurdo que isso continue acontecendo e é realmente revoltante que não tenhamos uma legislação específica para que possamos combater isso com mais força e ainda mais absurdo as Big Techs, como o próprio Discord em sua nota deixa claro, acharem que termos de uso estão acima das leis. Perfeito, Kleber, é isso. Há uma omissão do Congresso Nacional e essa omissão, em alguma medida, também diz respeito a partes do governo federal que têm sido muito lentos nessa pressão legislativa que tem que ser feita. O governo não conseguiu, aí é por uma discordância de fundo que há dentro do governo sobre se é censura, se não é censura, que tipo de parceria se deve ter com as plataformas, se ela tem que ser uma parceria produtiva, se ela tem que ser uma parceria reativa. Isso é muito ruim e isso leva o Congresso até essa posição letárgica. E esse falso entendimento de liberdade de opinião que leva ao cometimento de crimes, e isso sim é conduzido pela extrema-direita dentro do Congresso Nacional. Haja vista o que aconteceu ontem com aquela celebração do Flávio Bolsonaro hipotecando solidariedade ao blogueiro que cujo sigilo foi quebrado no Maranhão porque ele estava no concurso de um cometimento de crime de perseguição contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. A base desse discurso hipócrita é o mesmo, né, no que diz respeito às plataformas no Congresso Nacional. Não é isso, Kleber? Exatamente, o Panuso não, olha, estou acostumado. Exatamente, Lula. Enfim, espero que inclusive esse episódio sirva mais uma vez. Infelizmente, precisou, como quase sempre no Brasil, né, precisou mais uma tragédia gravíssima, especialmente contra uma criança, para que a gente tenha aí a vã esperança de que o Congresso Nacional possa se movimentar sobre o tema, como aconteceu já várias vezes. Precisou uma tragédia muito grande, precisou que se tomasse a proporção na imprensa para que os nossos parlamentares legislassem sobre temas específicos, e acredito que dessa vez, infelizmente, não será diferente, a custo de uma vida de uma criança de 13 anos que o Congresso vai se movimentar em relação a isso. O Congresso e o governo federal, né? Maravilha. Alex, eu queria que você colocasse aí na agulha, Alex, né, se nos ouve,
coloca na agulha o vídeo do deputado Rogério Correia, né, porque vamos falar agora sobre isso, sobre a ilha do Flávio Bolsonaro, e que é uma matéria que o Kleber tem também uma apuração paralela que amplia essa denúncia, né, do Rogério Correia sobre o roubo da mansão e da ilha do jogador Richarlison, promovido pelo advogado Willer Thomas, amigo do Flávio Bolsonaro que esteve lá e que ajudou esse processo. Vamos rodar o vídeo e depois você entra aqui falando o vídeo do deputado Rogério Correia de ontem. Mansão de Angra dos Reis. Pessoal, chegaram para mim as provas de que Richarlison foi roubado. Tomaram a mansão dele na mão grande. Eu vou mostrar para vocês toda a documentação deste roubo. Eu consegui através da Lei de Acesso a Informações. Todos esses documentos que eu tenho aqui são documentos oficiais. Rapidamente uma história. Quem se apoderou dessa mansão de Richarlison? Willer Thomas, esse advogado que agora ficou famoso por falcatrua, pois bem, mas quem está envolvido nisso? Flávio Bolsonaro. Agora eu vou contar uma pequena história. O Richarlison já tinha esta mansão. E lá ele passeava, fazia os seus convidados, e de repente foi retirada de lá a esposa que estava grávida do seu empresário, com forças de segurança e muita repressão. Tirada de lá, toma posse daquele terreno o senhor Willer Thomas, amicíssimo de Flávio Bolsonaro. Mas como que ele conseguiu essa proeza de permanecer lá? Ele foi até a Secretaria de Patrimônio da União e solicitou que a posse, que é da Marinha, pertencesse a ele. Ele fez isso no dia 11 de maio de 2022, o Willer Thomas. E em 2 meses ele tinha, em tempo, portanto, recorde, a concessão desta posse da Marinha Brasileira. Mas sabe o que é estranho? É que o Richarlison, um ano atrás, em 20 de setembro de 2021, também tinha solicitado a posse. E, evidentemente, não conseguiu. Isso ficou sem análise, está engavetado lá até hoje. Olha, Lula, o caso é ainda... O que é essa notícia? É ainda mais absurdo do que você imagina, porque eu tive acesso também aos documentos, eu conversei com a equipe do deputado Rogério Correia para ler esses documentos, ver com detalhe. E assim, além de tudo isso, para você ter uma ideia do que aconteceu nesse caso e mostra ali como as instituições eram cooptadas no governo Bolsonaro, a Secretaria Específica, a SPU, adotou uma modalidade especial e conseguiu emitir a certidão autorizativa para a transferência em um dia. Então, no dia 11 de julho foi feito ali o requerimento de 2022 e no dia 12 de julho de 2022 o advogado amigo de Flávio Bolsonaro já tinha o documento que dava conclusão ao processo, ou seja, ele recebeu esse documento em menos de um dia e, além disso, em 2 meses o processo todo foi concluído. Essa emissão desse certificado foi fundamental para que acontecesse o que aconteceu, do jogador perder a sua propriedade e ela ser repassada para este amigo de Flávio Bolsonaro, né, que é um candidato no mínimo rumoroso. E além disso, como o deputado falou, a rapidez contrasta com esse pedido anterior, que não foi concluído, não houve uma solução efetiva em favor do jogador, e além disso, se não bastasse isso, a autorização menciona uma orientação interna emitida apenas 4 dias antes. No dia 7 de julho de 2022, foi identificado nos documentos como comunicação da CGCOB e também de outros órgãos que fala que isso não prova favorecimento, mas ajuda a reconstruir como o impedimento administrativo foi superado, já que Paulo da Silva Medeiros, que comandava a SPU do Rio durante todo o episódio, aparece também como responsável por assinar o documento que encerra ali o procedimento e terminou com o deferimento do pleito em favor do advogado de Flávio Bolsonaro. Então é um caso ainda mais absurdo. Veja, foram 2 meses para concluir o processo, mas o documento fundamental, depois de 1 ano quase do Richarlison ali esperando conseguir emitir isso, foi emitido em favor do advogado em 1 dia. E para mim isso é o mais estarrecedor dessa história toda e que chama atenção. 1 dia para a emissão desse certificado fundamental. Como as coisas acontecem de forma fácil aos amigos do rei, né, Lula? Exatamente, o Willer Thomas, né, que tem uma vasta associação, né, em diversos casos com o PL. O Willer Thomas, ele participava de reuniões na sede do PL aqui em Brasília
com o Valdemar da Costa Neto, com o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, que é do PL, para discutir a arrecadação das bets pela Loterge no Rio de Janeiro. O Willer Thomas, que foi advogado do Flávio Bolsonaro em alguns casos, em algumas questões, é amigo pessoal. Nós, na revista Liberta, na coluna Reserva Exclusiva, publicamos, inclusive, numa das primeiras edições da Reserva Exclusiva, já uma nota falando dessa ilha, desse roubo e do dia em que o Flávio Bolsonaro foi visitar essa mansão nessa ilha e, inclusive, expulsando a mulher que estava grávida, a mulher do empresário do Richarlison. Esse caso é estarrecedor e, mais uma vez, ele atesta a proximidade do Willer Thomas com o Flávio Bolsonaro em várias causas. Kleber. Isso, o Willer Thomas também, que é um dos membros da festa da piscina, né? Aquela foto que circulou todo o Brasil recentemente ali, com as principais autoridades políticas do país, junto ao advogado, mostrando inclusive o poder e a influência que ele tem, e explica também bastante ali como ele conseguiu um certificado de transferência em um dia apenas. Exatamente, a piscina do lobby célebre, que foi um marco da semana passada, né? Mas aqui o noticiário vai evoluindo muito rapidamente, né? Vamos chamar agora, Alex, eu queria que você deixasse na agulha o vídeo do Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo, fazendo uma denúncia muito grave, que é a perseguição de policiais militares ao motorista de Haddad anteontem em São Paulo, e isso o governador Tarcísio de Freitas, no fim do dia de ontem, disse que tinha determinado uma apuração rigorosa, né, o chamado rigoroso inquérito, para saber o que tinha acontecido em relação àquilo, com a polícia militar dele, contra o adversário eleitoral dele, né? Mas o Tarcísio de Freitas e a produção de ações intimidatórias contra adversários políticos tem história e remonta a 2022, né? Na campanha eleitoral dele contra o Haddad. Vamos colocar aqui o vídeo do Haddad com a denúncia que gerou toda essa apuração e esse case eleitoral em São Paulo. Foi um episódio um pouco desagradável ontem, que eu queria reportar. Eu estava chegando na minha casa depois do evento no Lago São Francisco e o meu carro foi abordado por uma viatura da Polícia Militar, de uma forma um pouco ostensiva, mas rápida. Eu estava chegando na minha casa. Eu entrei em casa e achei um episódio relativamente normal. Acontece, né? De você estar fazendo uma ronda, mas o meu carro, depois que me deixou em casa, ele foi acompanhado por essa viatura da polícia durante muito tempo e de uma forma um pouco ostensiva e intimidadora. Eu não sei o que aconteceu, quero crer que possa ter havido alguma confusão, espero que tenha havido uma confusão, mas o meu motorista ficou muito assustado pela maneira como isso aconteceu. Então nós estamos levando essas informações para o governo do estado, primeiro para informá-lo do episódio, esperando que ele se esclareça, mas para resguardar a segurança das pessoas que me acompanham e a minha própria segurança. É mais um reflexo, Kleber, o que é que aconteceu? É mais um reflexo da política do Tarcísio de Freitas de estímulo à libertinagem na Polícia Militar de São Paulo, né? Tanto ele quanto seus correligionários sempre foram defensores de quanto menos controle e regulamentação nas polícias, melhor. Vale lembrar, por exemplo, que durante os massacres na Operação Verão, o governador Tarcísio de Freitas chegou a falar que quem achasse ruim que chamasse ali, podia ir na Liga da Justiça, no raio que o parta, que ele estava nem aí. Ou seja, ele continua, inclusive isso é um reflexo da política do tô nem aí do Tarcísio de Freitas, que inclusive foi um árduo defensor também da falta de fiscalização e das câmeras corporais para os agentes de segurança. Inclusive, provavelmente se esses agentes estivessem devidamente fardados com o equipamento de monitoramento, provavelmente isso não teria acontecido. Vale lembrar também que o governo do estado investiu em câmeras que são acionadas apenas por ação dos soldados, não tem acionamento automático. E não seria a primeira vez que Tarcísio de Freitas se vê envolto ali em episódios no mínimo estranhos envolvendo as campanhas eleitorais, né? Vale lembrar que em 2022 também teve aquele episódio estranhíssimo em Paraisópolis, onde ele alegou que foi alvo de um suposto atentado, depois voltou atrás e até hoje a história segue com várias incongruências que não tem qualquer tipo de resposta.
A PM de São Paulo é a polícia militar mais violenta do Brasil. A PM de São Paulo é a PM do derrite, né, que se notabilizou por esse uso exacerbado da violência, né? E não é de hoje que a Polícia Militar de São Paulo tem um lado, o lado da turma deles. Nesse caso, o Fernando Haddad é o adversário direto, né, do Tarcísio de Freitas, que tem que ter o controle da sua polícia, é a polícia dele, e ele pode alegar ao final dessa apuração que o que aconteceu foi um episódio de o guarda da esquina. São os guarda-belo, né, os guardas da esquina que se acham mais empoderados que o rei, nesse caso, e talvez tenha sido isso que aconteceu em São Paulo. Mas estimulados com o discurso e as falas do governador, nas atitudes ao longo do mandato, que fizeram com que os agentes se sentissem nesse direito, inclusive, de fazer isso caso tenha sido uma atitude isolada, né? Exatamente. Né, Kleber, vamos passar aqui para o próximo tema, para depois tem outras matérias suas, mas eu quero, encerrando as nossas pautas principais, sim, o falso currículo de Flávio Bolsonaro, apresentado ontem, quer dizer, descoberto ontem por uma reportagem do G1, das organizações Globo, quando se viu que havia, no mínimo, uma inconsistência no currículo acadêmico do candidato Flávio Bolsonaro, porque ele dizia há muito tempo, na própria página do Senado dele, que ele tinha uma formação em ciência política, uma pós-graduação em ciência política pela UFRJ. Isso estava no site da Alerj, no site do Senado, na Wikipedia dele, em outros perfis onde tinha o currículo dele. Não é verdade. A UFRJ se pronunciou dizendo que o Flávio Bolsonaro nunca foi aluno dela em nenhum tipo de pós-graduação em ciência política, e eles retiraram. O primeiro local de onde a informação foi limada foi o currículo do Senado, onde ele tem um poder direto, né, de intervenção. Mas aí tivemos isso, tivemos depois um protesto, né, muito bem pontuado da deputada Jandira Fegali sobre essa falsificação de currículo. Jandira, que aliás disputou a prefeitura com o Flávio Bolsonaro numa eleição que ele desmaiou em debate, né? E sim, a Jandira também não levou. Foi a eleição, se eu não me engano, foi a do Crivella, né? Foi quando o Crivella se elegeu prefeito do Rio de Janeiro, não foi isso? Isso. Temos também um xiste do deputado Carlos Zaratini sobre essa falsificação de currículos. Vamos colocar aqui primeiro essas duas reações. O Zaratini, né? Vamos colocar o vídeo do Zaratini dele falando, né, sobre essa falsificação. Depois eu queria te ouvir sobre isso. Kleber. Bora lá. Deputada, agora saiu a notícia que até o currículo do senador Flávio é fake. Pois é, até currículo fake esse candidato faz. É um candidato bizarro, né? Ele não consegue ter proposta, ele não consegue saber o que fala, e até hoje ele não explicou aonde foi parar os 64 milhões que o Vorcaro passou para ele produzir o tal do filme sobre o papai. Até hoje não tem explicações. Ele disse que ia dar as explicações em 30 dias. Não deu até agora. Vamos ver agora qual explicação ele vai dar sobre o currículo fake. Agora, ele disse que não vai dar explicação nenhuma, que não deve nada. Mudou o tom? É difícil um candidato querer ser eleito presidente da República sem expor as suas versões sobre fatos constrangedores, como esse currículo fake e como, por exemplo, o dinheiro do Vorcaro. Kleber Lourenço. Que coisa, né? Inclusive, o bolsonarismo é especialista em currículos fantasiosos. No governo Bolsonaro tivemos, por exemplo, um ministro da Educação que mentiu no seu currículo, assim como outros nomes ilustres do bolsonarismo que tiveram da mesma prática. Então,
Flávio Bolsonaro, infelizmente, não é o primeiro e acho que dificilmente vai ser o último a ter dessa prática. E é engraçado que isso perdurou durante muito tempo e só depois que foi ali detectado pela universidade que ele decidiu remover ali a fraude, ali, como se isso aqui caiu do meu bolso e apareceu para todo mundo. Mas sim, ilustra ali e é um retrato de uma prática recorrente do bolsonarismo, o currículo aumentado, inventado e até fantasioso desses políticos, né? Pois é, e causa espécie, né? Isso ter emergido, né, nesse lodaçal da campanha, na véspera de o TSE começar a discutir deepfake, mentira e os limites do uso da inteligência artificial na campanha eleitoral, e pega o Flávio Bolsonaro, que aliás é objeto desse julgamento, o Flávio Bolsonaro revelando isso. Kleber, como estamos aqui numa interinidade, né, de ancoragem, porque o Fábio Panunzio está fora hoje do programa, o sogro do Fábio morreu ontem à tarde, ele está hoje dedicado à família, né? Por isso que estamos aqui fazendo essa apresentação. Eu te dei bastante tempo, muito mais que o Fábio Panunzio, né, te dá para que cantemos, mas você tem aí, em 1 minuto e meio, né, você tem outros assuntos para tratar, vamos tratá-los aqui, matérias suas que estão no site. Isso, eu queria convidar a nossa audiência para acessar o iclnoticias.com.br com algumas apurações muito importantes. Por exemplo, os servidores da ABIN veem risco de pressão dos Estados Unidos continuar após a eleição no Brasil. Eu conversei com diversos agentes e eles foram muito claros de que eles descartam as ações militares dos Estados Unidos contra o Brasil, mas vem sim uma tentativa muito forte na área econômica e não descartam que, independente do resultado das eleições, caso isso não lhes agrade os Estados Unidos, e isso eles falam com muita clareza, eles veem os Estados Unidos sim mais favoráveis a Flávio Bolsonaro, e caso esse resultado das eleições não termine com a eleição de Flávio Bolsonaro, teremos mais pressões econômicas contra o país, independente ali se a eleição foi ali aprovada ou não e reconhecida internacionalmente. Além disso, o Exército, que estava montando um esquema para controlar melhor as munições e a venda de munições no país todo, agora propõe diminuir esse controle das munições, uma incoerência absurda. Por fim, também nós temos os deputados, uma matéria muito importante e um levantamento que eu fiz, muito importante, onde os deputados elevaram os gastos com divulgação 25% antes do período eleitoral, que foi ali a trava, ia com a data limite até maio, e até maio eles fizeram ali um libera geral, chegando a quase 50 milhões de reais gastos com divulgação do mandato. E, por fim, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou ontem um requerimento do deputado Pedro Xay e também do deputado Padre João para que sejam fiscalizados os usos de recursos públicos do Estado brasileiro nos clubes militares. Então está lá no site iclnoticias.com.br para a nossa audiência acompanhar. Perfeito, Kleber, muito obrigado. Né? Obrigado quem nos acompanhou até aqui. E eu vou chamar agora o nosso marketing, né, porque a nossa audiência está muito... Antes de chamar o marketing, desculpe, Kleber, eu quero ler aqui, coloca na tela o resultado da nossa enquete. Aí. Vamos lá, olha aqui. O TSE começa a julgar o uso de avatar do Bolsonaro pela campanha do PL. Né? Tem de banir geral deepfake, foi o resultado de 65% das respostas. Tem de punir o Flávio, 32%. É isso, né? Bom, Kleber, obrigado. Imagina, eu agradeço também. E até a próxima e até amanhã também com a nossa audiência maravilhosa. E você sabe, né, que a mobilização política virou mercadoria na mão da extrema-direita. Né? Campanhas bilionárias de doação, criptomoedas duvidosas e venda em massa de produtos para sua base eleitoral se tornaram uma fonte de renda lucrativa para esse movimento. A origem e destino dessa grana serão explicados na próxima aula aberta do ICL, a Siga o Dinheiro, né? Dia 13 de agosto, hoje, né? Às 8 horas da noite, o professor João César de Castro Rocha vai revelar as estratégias do extremismo para cativar e ganhar dinheiro com seus seguidores. Você não pode perder essa aula
que é fundamental para entender o que está em jogo nessas eleições, né? Garanta já a sua vaga para essa aula aberta, né, no link aqui do programa despertaicl.com.br. Garanta a sua vaga, é gratuita, entre nesse link e siga o dinheiro. Obrigado. Chegou o dia, gente. É hoje à noite, às 8 horas da noite, a aula do professor João César Castro Rocha sobre a origem do dinheiro da extrema-direita no Brasil. É inacreditável o que vocês vão assistir. 1 hora antes da aula, a aula acontece às 8 horas da noite, vocês que estão inscritos vão receber um link no grupo de WhatsApp e na caixa postal de vocês. Aí é só clicar e entrar na sala de espera. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.